Era um sonho dantesco, o tombadilho, que as luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tenir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regue o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, um turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. E ri sua orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão arrasta, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora, e dança ali. Um de raiva, delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme. No entanto, o capitão muda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o céu, diz do fumo entre os nevoeiros: vibrai de chicotes, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doidas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Senhor Satanás. Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas o teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades. Quem são varreis estes mares. desgraçados que não encontram em vós mais que o recalmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são, se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa? Dissei o tu, severa musa, musa libélula, audaz. Meu nome é Mariana, sou professora de História de Fundamental 2 aqui da Escola de Ilustrações e dou aula de História, pesquiso História e essas coisas. O Vale do Paraíba foi criado principalmente no contexto do bandeirantismo, né, em que a gente vai ver uma grande tradição indígena e portuguesa aqui no Vale. Desde o século XVII, quando se constituem as minas, a gente já começa a ter um pouco de escravização africana, de origem africana, não só de origem indígena, até porque durante o período pombalino vai ter a proibição do uso de mão de obra escrava indígena. Então a gente começa a introduzir bastante a mão de obra africana. Nas festividades, né, era onde essas irmandades, as irmandades de homens pretos, as irmandades de homens pardos poderiam se organizar dentro dos espaços de devoção católico para fazer manter as suas tradições dentro dos signos que eram permitidos. Se a gente for pensar até hoje, as religiões afrodescendentes, quanto mais a gente identifica o que é africano nela, mais a gente tem preconceito. Nesse processo cultural sincrético que existe, se a gente for pensar, o brasileiro não tem problema algum de usar branco no fim do ano, no Réveillon. Meu nome é Marcos Geia Júnior, sou conhecido no mundo da capoeira como Magé, professor Magé. Meu mestre é o mestre Quebrinha. Faço parte da Academia Ginga Brasil, do grupo Cordão de Ouro. E um certo dia, minha irmã mais velha, me convidou para ir fazer uma aula de capoeira na Academia do mestre Quebrinha. Aí eu fui junto com ela e uma amiga dela. E aí nesse dia foi assim uma coisa muito marcante para mim, foi uma sensação, uma experiência muito diferente, que eu gostei tanto que no outro dia eu já fiz a minha matrícula e continuei com a prática da capoeira até os dias de hoje. A capoeira deu uma visibilidade muito grande para o negro, mas essa visibilidade positiva veio somente após os anos de 1930, 1940, porque até então a visibilidade que a capoeira dava para o negro era negativa.
era coisa de marginal, de vagabundo, de pessoas que praticavam atos ilícitos, porque a capoeira fazia parte do Código Penal de 1892, que quem fosse pego praticando capoeira ia preso, né? Ou deportado para as ilhas da Cobra, Ilha das Cobras, ou ia da ilha de Fernando de Noronha para realizarem trabalhos forçados. E aí depois da década de 30, década de 40, surgiram dois grandes personagens da capoeira, foi Mestre Pastinha e Mestre Bimba, que eles de certa forma organizaram a capoeira e levaram a capoeira para recinto fechado, onde a sociedade, principalmente a sociedade baiana, soteropolitana, em Salvador, começou a dar uma importância maior para a capoeira e ver o seu valor educacional, seu valor como prática de esportes, de atividade física, seu valor como herança cultural. Então, depois dessa reviravolta, no governo de Getúlio Vargas, a capoeira foi liberada, né? A capoeira foi liberada e saiu do Código Penal. E ela começou a ganhar espaços em clubes, academias, escolas, no exterior. Hoje ela estando em mais de 120 países. Eu sou criança, Paraná, vim aqui para cantar, Paraná. Bom, eu sou Marcelo, professor de História, de Filosofia, Sociologia e Geopolítica, e eu vim aqui contribuir um pouco com o projeto dos meninos aqui, para dar uma visão apurada um pouquinho sobre a questão dos negros no mundo contemporâneo. A gente tem que fazer várias reflexões a partir disso para entender o negro no mundo contemporâneo hoje. Se você parar para pensar que a maioria dessa população foi arrancada do seu continente ao longo de quase 300 anos, quase 400 anos na verdade, e foram arrancados sendo jogados na América, ao qual o Brasil recebeu a maior parte desse contingente, e que até o final do século XIX era uma população cativa e escrava, a gente tem que entender que essa construção dessa reformulação histórica dentro desse processo, ela é extremamente lenta. Haja vista, por exemplo, dois exemplos clássicos disso, Brasil e Estados Unidos. O que a abolição da escravatura significou para o Brasil de fato naquele momento? Nada. Porque boa parte dos negros já estavam fugindo das fazendas, eles só assinaram um papel dizendo que a partir daquele momento eles eram livres, deram um tapinha nas costas e parabéns. Parabéns uma vírgula, porque eles não sabiam ler, escrever, não tinham ofício e foram jogados à margem da sociedade, onde boa parte dessa população se encontra até hoje. Aquela criança vai crescer com as novelas, onde só tem preto na senzala e nas favelas. Aquela criança não vai querer ser negra em nada. E o IBGE adora colocar pessoas negras como pardas. País multiétnico só nas pesquisas, porque quando olho pra TV, brancos são maioria. 11 mortes na França, 2000 em Praga. Bom, não tem como alguém nascer com ódio entranhado dentro do coração. Não tem como alguém nascer sabendo algo em qualquer área do conhecimento, se a gente parar para pensar. É muito difícil você conseguir sustentar esse tipo de ideia ou ideologia. Esse tipo de situação ela é aprendida a partir do passar do tempo. Talvez o maior exemplo disso na última semana, no último mês agora, tenha sido as manifestações em Charlottesville, lá nos Estados Unidos, em que uma foto clássica de uma menininha de uns 2 ou 3 anos, vestida de Ku Klux Klan, ficava em frente aos policiais, e os policiais eram todos negros. Como que você não vai arrancar do coração daquela menina que vai aprender ao longo de toda a vida esse tipo de ódio? Então esse tipo de situação ela é construída ao longo da vivência espacial, econômica, etc. das pessoas. Ah, mas como assim? Simples. Como a gente pega uma criança e ensina que para ela que todo mundo é igual. Põe numa sala e mostra isso para ela. Mostra que não existe diferença de cor da pele, cor dos olhos, tipo de cabelo ou coisa do gênero.
Só que se você ensina o contrário, ela também vai aprender. Se você ensinar que existe gente que é superior simplesmente porque a pigmentação da pele é mais clara ou mais escura, porque o índice de melanina é maior ou menor, você vai forjar ódio no coração dessa criança. Então isso é uma situação apreendida, socialmente apreendida. Meu nome é Raquel Duarte Abdala, eu sou professora de História na Universidade de Taubaté, onde eu também atualmente respondo pela coordenação do curso. Essa visão do negro hoje no Brasil, ela é acumulativa desse processo histórico. E isso contempla 300 anos de escravidão. O negro é visto hoje no Brasil ainda marcado por esse estigma da escravidão que se reverte em aspectos tais como preconceito da mão de obra, né, do negro. O negro muitas vezes ele recebe salário inferior. Isso se agrava quando é uma mulher negra, que ainda tem o problema da sexualidade, que é bastante arraigado desde o período colonial, da escravidão. Então isso acarreta muito preconceito, muita visão de inferioridade. É uma visão ainda marcada pela inferioridade, pela estereotipia, pela não voz do negro. O negro muitas vezes não tem voz na nossa sociedade. Precisa que outras pessoas falem por ele. Isso não é verdade, né? O negro fala. No que diz respeito a aspectos religiosos, né? Por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, então tem essa valorização, existe um orgulho, você percebe cada vez mais presente na nossa sociedade o orgulho negro das suas raízes. E aspectos biofísicos também, como por exemplo o cabelo. Né? O cabelo que já foi tão pejorativamente cantado aí em verso e prosa, né? Hoje em dia os negros têm orgulho do seu cabelo. Não todos, a gente não pode generalizar, né? Mas isso é cada vez mais presente, essa vontade e essa possibilidade, porque antes, mesmo que houvesse a vontade, não havia espaço, não havia possibilidade para você manifestar isso. Então hoje uma diferença boa na nossa sociedade é que existem espaços e momentos e possibilidades de você manifestar o que você é. O meu nome é Geraldo de Paula Santana Filho, e mais conhecido como o Mestre Paizinho da cidade de Taubaté. E a religiosidade, então, e quando a gente está se apresentando, ela tem assim, então, muita energia, que principalmente quando a gente está se apresentando, e como a dança do Moçambique, ela foi trazida pelo povo africano, né? Então, e na época, São Benedito, ele era assim um escravo, mas ele era muito forte na sua religiosidade. Então, e quando a gente estamos se apresentando, essa religiosidade, então, ela fortalece muito a fé de cada pessoa e que estão participando, e fortalece a fé também das pessoas que estão nos assistindo e como plateia. Então, e o nosso grupo, ele começou em 22 de 10 de 1947 com o meu saudoso Mestre Paizão. E o meu pai, ele tinha 1,98 m. Daí, então, o grupo era o Mestre Paizão e o Mestre Paizinho. E na época, em 1947, quando o grupo do meu pai começou, e naqueles tempos, né, então o grupo se dançava e com os pés no chão, e por causa então, que a gente acreditava, e que quando a pessoa estava dançando e com os pés no chão, e sentia a energia que vinha da terra. E a cada apresentação que a gente faz, a gente tem isso como uma grande missão. E porque quando a gente está apresentando, a gente está aprendendo e está partilhando o conhecimento que com cada pessoa que estão nos assistindo. Eu sou Solange Barbosa, moro aqui em Taubaté, sou licenciada em História pela Universidade Salesiana de Lorena, coordeno o Centro Cultural Afro-Brasileiro e Biblioteca Zumbi dos Palmares e sou consultora da Unesco para o projeto Rota do Escravo. A Rota da Liberdade nasce no momento em que eu estou no final da minha formação como técnica em turismo e um interesse muito grande por projetos, e eu entro na universidade em 2004
justamente no ano que o programa Rota do Escravo está completando 10 anos. E ao trabalhar como estagiária no IEV, no Instituto de Estudos Vale Paraibanos, na biblioteca da universidade, eu pude conhecer a presença negra no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, né, a gente está em Taubaté, a primeira cidade, a primeira ocupação urbana em que você tem um registro, que você tem o Estado reconhecendo esse espaço como um espaço de vivência das pessoas. Ela está surgindo aí no século XVII e ela tem uma importância para toda a história do Vale do Paraíba e principalmente para a história do Brasil, né? Quando você pensa que são daqui que saem os taubateanos ou os paulistas, né, que estão aí descobrindo as minas de ouro, são os homens que estão fundando as cidades, né, nesse caminho até a descoberta do ouro. Meu nome é Thomas, eu sou professor. Minha primeira formação é física, minha segunda formação é psicanálise. Sou zelador de orixá há 20 anos e frequentador do candomblé há 26 anos. O candomblé ele é uma religião brasileira, na verdade. Se você for para a África, a estrutura mítica africana, a estrutura da religião africana, embora seja muito próxima da nossa, ela tem algumas diferenças marcantes. Por exemplo, na África, cada sacerdote ele cultua uma única divindade. Cada cidade cultua uma única divindade. No Brasil, não. No Brasil, um único sacerdote ele tem conhecimento do culto de todas as divindades cultuáveis. No Brasil, você vai ter várias manifestações em conjunto, coisa que não acontece na África. E alguns elementos da estrutura da Casa Grande da Senzala vão aparecer no ritual do candomblé. Então você vai ver, por exemplo, que a presença dos elementos da senzala, da esteira, da caneca de ágate, do prato de ágate, eles vão colocar muito fortes na iniciação, vão sumindo ao longo do processo e vão sendo substituídos pelas rendas portuguesas, pelo tecido de Richelieu, pelos brocados, que vão aproximar muito mais o sacerdote do senhor de engenho. Então, dizer para você que o candomblé é uma religião africana na sua essência, porém, é uma religião brasileira na sua instituição. O candomblé é uma religião de resistência, tendo em vista que é sobrevivente de tantos preconceitos, de tantas tentativas de acabarem com o candomblé, e ele resistiu ainda. Tem há mais de 500 anos aqui no Brasil. É uma religião que nunca teve apoio de governo, nem apoio de ninguém. É uma religião de negros e que os negros fizeram com que ela resistisse.